Bom, vamos supor que você é um biólogo. Você está lá na Malásia, você coleta uma série de dados das borboletas. E você armazena esses valores numa variável x, um vetor x. Correto? Coleta vários tamanhos diferentes de borboletas. Descobre que ela tem mais ou menos essa distribuição. Uma maioria aqui centrada e algumas mais dispersas. Correto? A primeira ideia que você pode fazer é você olhar esses dados e falar, vou tirar a média. O que é nada mais? O que seria a média desses valores? Eu pegaria somar todos os tamanhos das borboletas e dividir pela quantidade de borboletas que eu coletei, correto? Esse valor ia dar um valor mais ou menos aqui, correto? Certo? Porém, imaginamos que a gente fizesse uma nova amostra, uma borboleta de espécies diferentes, na mesma amostra. E esses valores, teríamos mais ou menos uma grande concentração de valores aqui e uma grande concentração de valores deste lado e poucos nesta região. Porém, a nossa média iria dar exatamente igual à minha primeira. Porém, os dois realmente são iguais? Podemos afirmar isso? Óbvio que não. Logo, a minha média é uma medida muito fraca para me falar como essa distribuição, como a minha amostra se comporta. A gente tem chamadas medidas de dispersão. Uma delas, no caso, é chamada de variância. Tá, mas o que seria esse valor da minha variância, por exemplo? Eu tenho uma média. Eu tenho, no caso das minhas borboletas, uma concentração de borboletas e aqui eu tenho uma média. No caso aqui, na minha variância populacional, eu vou ter o meu total de borboletas. É como se eu pegasse todas as borboletas daquela espécie do mundo, tirasse a média e a cada valor dessas borboletas, eu ia diminuir a sua média e elevar ao quadrado e somar com a minha próxima, até o meu total de borboletas que ocorrem no mundo. Como coletar todas as borboletas de uma espécie todo mundo isso seria inviável, eu tenho a minha variância amostral. Seria eu pegar uma amostra de borboletas, por exemplo, vou pegar 5 amostras de borboletas e calcular o tamanho delas. Eu vou ter uma média mais aproximadamente aqui. E as distâncias eu vou pegar essa distância menos a média e elevar ao quadrado. E vou somar com a próxima medida. Essa distância eu vou elevar ao quadrado e somar com essa distância que vou elevar ao quadrado e somar. Mas essa distância, novamente eu vou elevar ao quadrado e somar, mais essa distância que eu vou levar ao quadrado e somar. E vou dividir por n menos 1. No caso aqui, meu n foi 5, eu vou dividir por 4. Por que deste n menos 1? Esse é o meu grau de liberdade da minha amostragem. Eu vou explicar graus de liberdade no vídeo futuro. Mas, por enquanto, quando eu estou tratando de amostras, eu vou considerar não n, mas e sim n menos 1. Tá, mas o que esse valor me mostra? O que o meu s ao quadrado me mostra? Esse s vai me mostrar o quão disperso está meus dados em torno da minha média. Um valor de s muito grande quer dizer que meus dados estão muito espaçados em torno da média. Ou seja, minha média está aqui e meus dados estão muito... Meu S ao quadrado, né, mas é uma medida que me mostra uma dispersão em torno da minha média. Por exemplo, se minha média encontra aqui, meus dados estão muito longe da minha média. Agora, se eu tiver uma variância pequena, no caso, os meus dados vão estar bem próximos da minha média.
Tá, mas temos um problema de unidades aqui, porque como a gente levou o quadrado, a distância entre os valores, esses valores vão estar ao quadrado. No caso, outra medida de variância, nós temos o desvio padrão. Que no caso de meu desvio padrão amostral, eu vou dar de S, que nada mais é que a raiz quadrada da minha variância. Correto? Se eu tiro a raiz do meu quadrado, eu igualo as minhas unidades. Tá. Eu tenho uma série de medidas agora do tamanho das minhas borboletas. Porém, agora eu tenho outro dado. Por exemplo, o número de aparições de discos voadores em São Tomé das Letras. Vou guardar esse valor e vou chamar ele de X. Existe uma medida que eu consiga relacionar o tamanho das minhas borboletas com o número de aparições de discos voadores? Ou seja, eu tenho aqui o meu X, seriam minhas borboletas. Eu tenho aqui o meu Y agora, que seria meu número de aparições. Eu posso dizer que os dois estão relacionados? Bom, através da covariância, eu consigo dizer se esses dois dados são correlacionados ou não. O que seria a minha covariância populacional? Eu vou pegar... O que seria a minha covariância populacional? Eu vou pegar todos os valores de aparições de discos voadores, vou tirar essa média e achar as distâncias da média e achar todas as distâncias dos dados que eu coletei em torno dessa média e multiplicar por todas as minhas borboletas, pelos tamanhos de todas as minhas borboletas. Vou tirar a média de todas dos tamanhos das minhas borboletas e vou achar a distância entre os valores que eu coletei dessa média e multiplicar os dois valores e dividir por meu número populacional. Logo, não vamos trabalhar com dados populacionais, que seria impossível. No caso aqui, a gente vai trabalhar com covariância amostral. No caso, eu vou ter a minha média do meu valor X, que é o tamanho das minhas borboletas. E eu vou ter o meu número de aparições de discos voadores em São Tomé das Letras. O que minha covariância amostral me diz? Bom, concorda que em torno da minha média eu vou ter 4 quadrantes. Chama esse aqui do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Bom, o que minha covariância amostral me diz? Por exemplo, se eu tenho dados espalhados desta forma, e eu calcular, multiplicar este valor aqui, que é na distância do dado à minha média, e multiplicar por essa distância, fazer isso por todos os dados e dividir por n-1, se esse valor for um valor positivo, eu vou ter que meus dados vão estar mais concentrados no meu primeiro e no meu terceiro quadrante. Agora, se minha covariância amostral me dá um resultado negativo, eu sei que meus dados estão entre meu segundo quadrante e estão inseridos entre meu segundo quadrante e meu quarto quadrante. De informação, é isso que minha covariância amostral me diz, somente isso. Aonde meus dados provavelmente vão estar. Sabendo disso, temos que agora o coeficiente de relação de Pearson.
Olhando aqui na forma, a única forma do meu coeficiente de correlação de Pearson ser positivo ou negativo é dado pela minha covariância. Afinal, eu sei que o meu desvio padrão de x e o meu desvio padrão de y vai ser sempre positivo. Afinal, quando eu calculo a minha variância, eu estou levando meu sinal ao quadrado e meu desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da minha variância. Então, esse valor aqui no denominador vai ser sempre positivo. Então, quem que vai determinar o sinal do coeficiente de Pearson vai ser sempre a minha covariância. Como a minha covariância só me diz onde se encontram os meus dados dentro dos quadrantes em torno da minha média, esse valor fica muito vago. Agora, com o meu coeficiente de Pearson, eu sei que o meu coeficiente de correlação de Pearson sempre vai estar no valor -1 e meu valor 1. Tá, mas o que meu coeficiente de Pearson quer dizer? De novo no gráfico. Por exemplo, se eu tiver uma reta assim, em torno da minha média. Quanto mais próximo de 1, mais os meus dados se aproximam desta reta. Agora, se meus dados fossem se aproximando de 0, eu vou ter que meus dados vão ficar mais espaçados desta reta. Ou seja, se meu coeficiente se aproxima de 0, eu tenho que meus dados podem estar totalmente espaçados. Não tem nenhuma relação entre meu x e meu y. E o mesmo ocorre ao contrário. Minha reta pode ter inclinação negativa. E quanto mais próximo do meu valor negativo, de -1, mais meus dados se aproximam desta reta. Agora, se ele for aproximando de 0, mais espaçado ele está desta reta. Com o meu coeficiente de Pearson, eu consigo saber o quão correlacionado está o tamanho das borboletas do Himalaia com o número de aparições de naves em São Tomé das Letras. Embora esse número possa estar correlacionado, não quer dizer que existe uma relação de causa entre um e outro. Essas variáveis não são causais. Isso é um fato muito importante.